Há 35 anos, um grupo de médicos se reuniu para criar a maior rede de saúde da região, a Unimed Costa do Sol. Desde então, a cooperativa tem crescido lado a lado com a região, acompanhando cada etapa da vida dos seus beneficiários, com recursos próprios em constante expansão e ampla rede credenciada. Confira o depoimento do Dr. Augusto César Sorrari sobre os 35 anos da Unimed Costa do Sol. Se a gente não tivesse a cooperativa, a gente poderia estar com a medicina talvez aquém do que a gente gostaria. Com um novo hospital, com os profissionais que a gente tem cooperados, a gente realmente hoje está fazendo a diferença na medicina. A gente tem moradores do mundo inteiro aqui em Macaé. Precisa realmente dar uma medicina de qualidade. E a Unimed está de parabéns em relação a isso. Unimed Costa do Sol. Há 35 anos, presente em cada passo. Por ano, cerca de 2 milhões de casos de insuficiência cardíaca são registrados no Brasil. O quadro Pergunte ao Doutor vai tirar as dúvidas. Vamos conferir. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Hoje, no nosso quadro Pergunte ao Doutor, nós vamos receber o Dr. Joel Tavares Passos. Ele que é especialista em CTI pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e coordenador das UTIs adulta do Hospital Unimed Costa do Sol. Doutor, muito bem-vindo, Bom dia. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos falar de um tema bastante importante, que é a insuficiência cardíaca, que vai interessar a todos vocês. E para isso, eu convidei o Dr. Sérgio Curvelo, que é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também é especialista em CTI pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e, portanto, meu colega aqui no CTI do Hospital Unimed Costa do Sol. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Joel. Bom dia, Gabriele. Bom dia. Bom dia aos ouvintes aí. Estamos à disposição para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Então, nós sabemos que o coração é um órgão-alvo, extremamente importante para todo o nosso organismo. Ele é quase que sinônimo de vida. As pessoas acham que a vida continua enquanto o coração bate. E eu gostaria de saber, Sérgio, qual é a função real do coração para o nosso organismo? O coração ele faz parte de um sistema chamado sistema cardiovascular, que é composto pelo próprio coração e pelas artérias e veias. E nesse sistema, esse sistema é preenchido pelo nosso sangue. E o coração funciona como uma espécie de bomba nesse sistema, onde ele é responsável por receber o sangue que chega do pulmão oxigenado e, em consequência, propulsar esse sangue pelo resto do organismo, levando o sangue com oxigênio para as células. Então, quando a gente tem algum comprometimento da estrutura do coração, nós teremos, consequentemente, o desenvolvimento da síndrome de insuficiência cardíaca. Pois muitas vezes, Gabriela e todos os ouvintes, nós imaginamos que algumas doenças podem causar a insuficiência cardíaca. E sempre os meus pacientes e os pacientes, certamente do Sérgio, na cardiologia, ficam perguntando, mas o que tem a ver a hipertensão arterial, a pressão alta com insuficiência cardíaca? Isso tem alguma relação, Sérgio? Tem relação sim. A hipertensão é uma condição altamente prevalente na população, ela é muito comum, e a hipertensão ela impõe com que o coração ele necessite trabalhar num regime de mais exaustão, de mais estresse, porque ele é obrigado, para que ele possa fazer o seu trabalho, que é fazer a ejeção do volume sanguíneo. Quando o paciente é hipertenso, ele necessita fazer isso num regime de mais estresse, de mais dificuldade. Então, essa imposição de maior trabalho, por fim, vai determinar que o coração tem alterações na sua morfologia, na sua estrutura, levando ao mau funcionamento. Então, isso para ficar mais simples, como o coração é músculo,
né, o Gabriel e ouvintes, quando vocês vão para a academia e vocês fazem muitos exercícios, acabam que vocês crescem os músculos. E o coração, para poder fazer frente a essa pressão mais alta, para vencer essa pressão, é necessário que ele faça mais força. É como se ele estivesse fazendo halterofilismo. Aí ele vai crescendo para poder fazer frente a essa pressão, só que quando ele cresce demais, ele acaba perdendo a força, como acontece com o elástico, por exemplo. Quando você quer fazer mais força com o elástico, você vai esticando, e se você esticar demais, o elástico perde a força, e é exatamente isso que acontece com o nosso coração. Gabriela, a gente tem perguntas aí dos ouvintes, não? Temos sim. Inclusive, doutor Sérgio, a gente tem recebido, assim, percebido as pessoas na rua muito animados, né? Ter essa oportunidade de tirar dúvidas. Então, assim, a gente tem algumas pessoas, inclusive a gente vai ouvir agora o Amarildo Aguiar, ele deixou uma pergunta para o senhor. Ótimo. Bom dia, doutor. Como prevenir a insuficiência cardíaca? Bom dia, Amarildo. Muito obrigado pela sua pergunta. Realmente, a insuficiência cardíaca ela é uma condição que pode ser prevenida. Ela é causada, como discutimos, pela hipertensão. Talvez uma das causas mais comuns que levam à insuficiência cardíaca é a hipertensão. Então, quando você adquire hábitos que determinam o controle da hipertensão, que é um controle de peso, uma dieta saudável, a prática regular de exercícios físicos, você vai estar prevenindo a insuficiência cardíaca. Uma outra causa da insuficiência cardíaca é a doença arterial coronariana, que é o desenvolvimento dos entupimentos, das obstruções das artérias coronárias, que vão levar, num segundo momento, ao enfraquecimento dos músculos da insuficiência cardíaca. Então, quando você previne a doença arterial coronariana, controlando seu colesterol, controlando sua hipertensão, controlando sua glicemia, sua glicose, você vai estar, consequentemente, também prevenindo a insuficiência cardíaca. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta. É a Luciane Loures. Vamos ver o que ela está perguntando para a gente. Oi, doutor. Bom dia. Eu gostaria de saber como tratar a insuficiência cardíaca. Olá, Luciane. Muito obrigado pela sua pergunta. A insuficiência cardíaca ela é uma síndrome, de fato, tratável. Importante para isso é que o diagnóstico seja feito o quanto antes. E, hoje em dia, a gente tem uma série de medidas que podem ser feitas para o tratamento da insuficiência cardíaca. Temos hoje, felizmente, a disponibilidade de uma série de medicamentos que impactam não só no controle de sintoma da insuficiência cardíaca, mas que também são capazes de impedir a progressão dessa síndrome. Então é importante procurar o seu médico para que o diagnóstico seja feito e que o tratamento seja instituído de forma adequada. Muito bem, doutor. Antes da próxima pergunta, né, das pessoas, eu gostaria de fazer uma pergunta também, pode ser? Pode ser, fica à vontade. Doutor, a insuficiência cardíaca, ela é mais comum nas pessoas mais velhas ou em jovem ou independente das idades? Então, a insuficiência cardíaca, ela tem uma prevalência distribuída em várias faixas etárias. Ela é muito mais comum no idoso, por conta da causa, né, das doenças que causam a insuficiência cardíaca serem mais prevalentes no idoso, como a hipertensão e a doença coronária. Mas a gente também tem causas de doenças que acometem idades mais jovens. Por exemplo, você pode ter um quadro infeccioso viral, determinando uma miocardite, que é uma condição que pode acometer pacientes jovens. E a miocardite ela leva a um adoecimento do músculo miocárdico e como consequência, a insuficiência cardíaca. Então, ela tá bem distribuída nas faixas etárias, mas ela é mais prevalente no idoso, de fato. Tá certo. A próxima pergunta é do Tiago Melo. Olá, doutor, bom dia. Quais são os sintomas da insuficiência cardíaca? Olá, Tiago. Excelente pergunta. Então, a insuficiência cardíaca ela é uma síndrome que ela tem vários sintomas, né? Ela leva ao paciente ter falta de ar,
cansaço a esforços que habitualmente ele fazia sem se cansar, ele passa a se cansar. Ele pode ter um sintoma chamado de dispneia paroxística noturna, que é muito específico da insuficiência cardíaca, que é o paciente quando ele está dormindo, ele no meio da noite, no meio do sono, ele é acordado com uma falta de ar intensa, e aquela falta de ar ela demora a passar, ele busca o ar, ele tem que sentar para ela poder aliviar. E um outro sintoma muito comum também na insuficiência cardíaca é o aparecimento de edema. Edema é uma condição comum a muitas doenças, mas a retenção de líquido também pode também ser um sintoma, um sinal, na verdade, que está relacionado à insuficiência cardíaca. Então, são sintomas de alerta aí, né? Uma falta de ar, um ganho de peso por edema, são sintomas e sinais que determinam a necessidade de você procurar o médico. Bem interessante. Muito bem. Eu acho que depois de toda a sua exposição, era importante nós sabermos, e os nossos ouvintes saberem, de que maneiras ele deve se preocupar e ir logo para o hospital. Assim, em quais condições ele deve vir logo aqui para o hospital para que ele possa ganhar tempo e melhorar os cuidados de maneira que ele possa ter uma comorbidade mais leve. Ou seja, porque tempo é uma coisa que sempre é importante se você previne e chega mais rápido. Então, a insuficiência cardíaca ela é uma condição que ela pode se apresentar de uma forma crônica, né? O paciente ele tem ali a doença, ele tem ali a condição, e ela está compensada, e ela tem uma outra perspectiva de evolução, que é a sua descompensação. O paciente ele pode descompensar um quadro que é crônico. E geralmente a descompensação ela é manifestada por falta de ar, uma falta de ar intensa, mais aguda. Então é muito importante que quando você tem a falta de ar, sabendo que falta de ar ela é um sintoma muito relacionado à insuficiência cardíaca, então que você procure o hospital, porque é uma patologia que ela é passível de tratamento. Existem condições da descompensação que são condições graves e que, como o João falou, a procura imediata ela é muito importante para determinar uma boa evolução. Como eu falei, a doença coronariana ela pode ser uma causa da insuficiência cardíaca, né? Um infarto, por exemplo. Então, se você chega ao hospital mais rapidamente, procura atendimento médico, você pode receber o diagnóstico mais rapidamente, diagnóstico feito mais rapidamente, tratamento instituído mais efetivamente, e isso, de fato, faz diferença na evolução. Nosso hospital aqui ele está estruturado com a sua emergência, com as suas unidades de internação, de diagnóstico, para poder fazer o diagnóstico da insuficiência cardíaca e tratar nos seus vários níveis de complexidade, seja somente na administração de um medicamento, ou seja na realização de um cateterismo, se o motivo da insuficiência cardíaca for um infarto. Muito bom. Então, chegar rápido é sempre importante, sobretudo quando você apresenta esse sintoma, como ele falou, de falta de ar que não para, que vai só piorando, porque aí você pode sempre ser tratado de uma maneira melhor e talvez só na emergência e voltar para a tua casa. E se você demora, acaba que na emergência pode ser que não dê jeito e você tenha que ir para terapia intensiva, e é claro que aí o tratamento é mais complexo, um pouco mais demorado. Então, quanto mais precoce, melhor. Né? Quanto mais precoce você vier, melhor. Mas e você já conhece a sua falta de ar. Quando você vê que essa falta de ar não é aquela que você está fazendo todos os dias, que essa está piorando, essa é a hora de você vir embora para que você possa ser tratado de uma maneira adequada. O nosso quadro Pergunte ao Doutor está quase acabando, mas eu tenho mais uma pergunta da rua também. É da Iuli Buzadi. Vamos ver o que ela fala. Olá, doutor. Bom dia. O que causa a insuficiência cardíaca? Então, Yuli, a insuficiência cardíaca ela pode ser causada por diversas causas, uma infinidade de causas. Eu gostaria de falar sobre as causas principais, porque elas têm o reconhecimento delas e o tratamento delas tem muito impacto na prevenção da insuficiência cardíaca. Eu ressaltaria a hipertensão arterial,
o tratamento dela impacta diretamente na prevenção da insuficiência cardíaca. A doença arterial coronariana, muito prevalente também, uma doença que é possível ser prevenida. O álcool também é uma causa de insuficiência cardíaca. E a gente tem agora a capacidade de fazer diagnóstico hoje com a ressonância magnética da miocardite, que é uma condição que pode estar relacionada a infecções virais que determinam a inflamação do coração. Muito bom. Então nós vamos agradecer ao Dr. Sérgio pela disponibilidade de estar aqui conosco, de poder prestar todos esses esclarecimentos para todos os nossos ouvintes. E vou me despedir da Gabriela por hoje, né, Gabriela? Isso mesmo, gente. Muito obrigada, doutor Sérgio, por vê-lo. Doutor Joel também, muito obrigada. Na próxima semana, nós estaremos aqui mais uma vez. Certamente. Bom dia a todos. Bom dia a todos.